Bom dia. Depois de muita luta, na verdade, hoje eu venho aqui passar para vocês esse conhecimento, não é? Do Fusion 360, que eu acredito que não importa de que área você seja. Se você tiver o conhecimento de modelagem com o Fusion, eu acredito que vocês, nas suas áreas, muda alguma coisa aqui dentro da sua cabeça. Primeiramente, como vocês acham que funciona a modelagem com Fusion? Já imaginou de alguma forma? Ou nada? Pode falar. Nada, nunca? Por exemplo. Por exemplo, se a gente tem esse caderno aqui, esse livro, como vocês faziam uma modelagem deles? Perfeito. Como funciona a nossa visão? Como realmente, por exemplo, quando a gente vai falar de física, primeiro a gente estuda os vetores. Em quais tipo de fundo, de perspectiva? É um plano, então é 2D. Primeiro, então, se a gente fosse fazer esse caderno em 2D, ele seria o quê? Um retângulo. E depois que ele se tornaria... Exato. Então, é isso, é a perspectiva que vocês precisam ter para conseguir fazer qualquer coisa com a modelagem. Eu quero fazer esse computador aqui. Primeiro eu vou ter que desenhar o retângulo, crescer ele. Aí vou ter que ir a tela, é outro retângulo. Fazer outro retângulo e depois juntar com uma junta, que é o que vocês vão aprender aqui. Primeiro, quando a gente vai falar de Fusion, a gente tem que ter a perspectiva disso, que é o plano. Então todo mundo já está aqui nessa aba, não é? Perfeito. Primeiro, vocês vão ter que aqui, ó, em criar esboço aqui no canto superior esquerdo. Quando vocês apertam em criar esboço, tá vendo que aparece um plano para vocês escolherem aqui, ó? Vocês podem escolher, eu vou escolher o chão inicialmente. Perfeito. Aqui, quando chega no chão, a gente vai ter algumas ferramentas que vamos trabalhar nessa parte da criação, que vai ser linha, você pode já fazer retângulo, círculo, um polígono, elipse e tudo mais. Fazer espelhamento e criar um padrão de repetição. Primeiro, quando a gente vai fazer com as linhas, vou fazer uma linha, se vocês perceberem, aqui em cima, automaticamente, ele já aparece um tamanho, certo? E realmente no desenho técnico, isso realmente tem. Tá vendo que vocês conseguem ver essa setinha aqui? Essas duas setinhas? Assim, uma virada para a outra. Aqui, o nome disso é uma cota. Realmente vai dizer a cota, o tamanho daquela linha. Da mesma forma que, se você prestar atenção, vocês, dá para perceber que aqui também tem os graus. Aparece essa linha aqui, que é em relação ao grau. Porque se a gente cria uma linha... também. Tá vendo quando aparecendo essas duas linhas, uma paralela à outra? Essas duas linhas significa que ela está horizontal. Perfeito. Então, sempre quando a gente for desenhar, a gente sempre tem que ter essa noção. Tá o tamanho certo e tá realmente horizontal? Se sim, ok. Se não, tem alguma coisa errada. Perfeito? Ó, eu vou criar... Ok. Essa cota... não. Eu pensei que era o raio, porque ele vai fazer o círculo. Não, mas ó... Tá vendo que agora aparece o raio? A gente pode escolher isso. Perfeito. Essa é a sua dúvida. Para a gente conseguir mexer no tamanho e no raio, você vai, escreve aqui o tamanho, já está automático nele. E se você quiser passar para mexer no raio, você vai dar Tab, essa setinha que tem para o lado, em cima aqui essas duas setinhas assim. Tab. Ó, ela passa para o outro. Então, se a gente quer fazer um desenho em 45 graus, pronto.
Então a gente sabe que aí está em 45 graus. Só que, muitas vezes, a gente não tem isso. Você também tem outra forma de fazer o desenho, vou apagar aqui, que é o como? Você criar linhas aleatórias na sua imaginação e desenhar um carro. Não importa o jeito que você vai fazer. Tá aqui. Só que aqui, ó, tem a cota. Então você consegue apertar aqui, ó, na cota, vou no ponto, nesse ponto, até esse ponto, puxo para baixo. Puxo não, sem clicar, só coloco para baixo. Ele já aparece o tamanho. Qual é o tamanho que a gente quer? 180. Pronto. Essa linha ficou em 180. Então a gente consegue fazer isso em todo esse objeto. Mas, por exemplo, perfeito. Todo mundo entendeu isso? Agora já é atividade. É vocês fazendo esse. Aí como é que é o zoom, como é que apaga, como é que é? Ah, perfeito. Ó, é porque aqui, como tá só num plano, não tem nada, tipo, não tem nada de especial. Mas, por exemplo, para criar o retângulo, a gente escolhe o ponto até o outro ponto. Também a gente consegue usar o recortar. Por exemplo, tá vendo que aqui ficou esses dois bichinhos aqui? A gente consegue, quando clicar em recortar, aperta aqui, ó, ele cortou, ó. Cortou, cortou. Se eu quero um carro bonitinho, bem quadradinho, cortou. Perfeito? É. Por enquanto, isso é o que vocês precisam para fazer essa atividade. Dá para ver ou não? Fazer bonequinho. É 42. É, tudo é em milímetros. Como é que já vinha mesmo? 10 volts. 10 volts? 10 volts, é. É, criar esboço e vai aparecer nessa tela. Mas é subir ali, ficava no subir bem, né? Porque tem um ângulo. Perfeito. Vamos fazer muita. Agora vamos. Mas se recusa a mudar o tamanho da linha. Ó, pessoal. Agora vamos realmente para o que vocês vieram fazer aqui. Inclusive, vamos mudar o tamanho da linha. Mas é normal. Você mudou? Ó, agora vocês vão conhecer outras opções. Aqui, por exemplo, eu quero fazer esse robô. Ó, todo mundo concluído aí? Então deixa aí quietinho do lado, que eu não vou repetir não. Não conclui não, porque não quer mudar o tamanho do dedo dele. Não, calma, calma. Ó, como vocês acham que a gente vai conseguir desenhar então esse robô? Tem várias partes. É. Vai medir cada. Por exemplo, essa caixa aqui do meio é o corpo dele. Então, para a gente criar o corpo, primeiro a gente precisa fazer o que para desenhar isso daqui? Tá. A gente vai deixar na teoria as medidas ainda. Mas tá certo aqui, porque eu não quero fazer ele 100% real. Vou deixar na teoria. Perfeito. A gente vai primeiro criar um esboço do quadrado. Então vamos. Ó, criar esboço, eu quero desenhar ele de frente. Eu quero desenhar esse quadrado. Inventa que isso daqui, ele está no chão, ele está como se fosse assim, e eu quero desenhar ele de frente. Então eu vou escolher
essa face. Com essa face, eu vou aqui em retângulo e vou desenhar um quadrado de 160 por 160. 160, tab, 160. Para ele ficar um quadrado perfeito. Tá? Podem ir acompanhando. Fez isso, tem uma opção, que se vocês perceberem aqui, nesse robô, ele tem umas curvaturazinhas, não é? Ele não é um quadrado 100% perfeito. Como é que se chama no desenho técnico essa curvatura? É o fillet. Realmente é o arredondamento, traduzindo. Está aqui em cima. Concluímos esse quadrado. Sempre tem que levar em consideração, pegar essa mãozinha aqui para arrastar. Ok, ESC. Sempre tem que levar em consideração que o que a gente está desenhando aqui, ele tem que ficar azulzinho desse jeito. Ele tem que ficar azul, porque se não tiver azul, significa que tem um espaço entre alguma linha aí, e quando a gente for criar extrusão, que é puxar aquele desenho, ele não vai fazer nada, porque é como se tivesse só linhas aleatórias. Quando elas fecharem, perfeito, aí a gente consegue fazer essa extrusão. Para fazer o arredondamento, a gente vai aqui em arredondamento normal, escolhe uma ponta, pull, escolhe outra, tan, tan, tan. Só que, se vocês perceberem, esse arredondamento aqui está 40. O raio é como se fosse o raio do círculo, fosse 40. Eu não quero isso, eu quero 5. Eu quero bem pouquinho. Eu acho que 5 é pouco demais. 10. O arredondamento já ficou legal. Para esse desenho aqui que a gente está fazendo. Ok, a gente vai em concluir esboço. Perceberam que ficou o desenho dele aqui, no ar? Perfeito. Agora a gente vai nesse quadradinho aqui azul. A gente vai nesse quadradinho aqui azul, que é escrito extrusão, que é realmente isso. É desenhar algo, puxar, desenhar algo, apagar. Extrusão. Aí eu seleciono o plano. Selecionei o plano. Aqui na extrusão tem algumas configurações que a gente pode fazer. Que é o quê? Se ele é um corpo ou um componente. E aquele negócio que a gente estava, o inicial aí, que de vocês dois, estava na versão nova, que no de vocês só tem componente, mas tem duas formas de fazer, é o corpo e o componente. A diferença é que o corpo é exatamente igual esse bichinho aqui. O corpo dele em si é o centro, é o meio aqui, essa caixa aqui. E todos, a cabeça, o braço, as pernas, são componentes do corpo. Então, quando a gente vai fazer aqui, esse daqui vai ser o corpo. Porque numa configuraçãozinha, quando a gente for juntar uma configuraçãozinha desse ambiente aqui, que é na hora de construir, daqui, de montagem, quando a gente vai selecionar, eu quero que esse braço se junte a esse corpo. Mas se fosse dois componentes, ele ia começar a bagunçar. Sempre tem que ter uma origem. Ele sempre tem que juntar para algum canto, certo? Perfeito. Agora a gente vai extrudar como um corpo mesmo. Ele vai ser um corpo. E aqui, vai dizer a distância. Vou fazer um quadradinho perfeito, então vai ser 160 de novo. Perfeito. Ah, Nifto, mas ele ficou com um arredondamento, se vocês clicarem nesse botãozinho, clicar no botão e vocês conseguem fazer a rotação desse objeto. Da mesma forma que se você está vendo esse quadradinho aqui em cima, se você aperta numa face, ele vai ficar 100% naquela face. Se eu clico numa ponta, ele vai ficar do mesmo jeito. Oi. Se eu escolher um plano, eu tenho como fazer esses pontos mudar para outro plano? Consegue.
Só que você concorda comigo que se eu estou fazendo um desenho em um plano, por exemplo, esse plano aqui da direita, eu faço esse quadrado. Se eu olho ele de lado, ele vai parecer o quê? Eu olhar assim de lado, ele vai parecer o quê? Ele vai parecer só... Não. Se ele está desenhado aqui, então ele vai aparecer só uma linha. Entendeu? Perfeito. Aqui também a gente tem um arredondamento, que é aqui, ó, o fillet, o arredondamento. Eu posso escolher as faces que eu quero fazer esse arredondamento. Vai ficar todos iguais. Pronto. Quadradinho bem bonitinho. Perfeito. Agora eu quero desenhar a cabeça desse boneco. Como a gente consegue desenhar agora? A gente vai fazer o componente que é a cabeça dele, certo? Que é outro quadrado. Só que ele tem um pescoço. Como a gente vai conseguir desenhar o pescoço dele? Vocês vão em criar esboço. Apertou. Ao invés de você escolher essas faces do ponto inicial, vocês vão escolher uma face do corpo. Ó, vocês conseguem selecionar uma face ó, aqui da parte de cima. Então, todo o desenho que for feito vai ser feito a partir... É como se eu tivesse assim, eu fiz essa mesa. Aí, todo o desenho que eu fizer a partir dessa mesa vai ser criado para cima dela ou para baixo dela. Entendeu? Perfeito. A gente vai fazer o pescoço dele. Vai, primeiro, criar uma linha de construção. Seleciona essa linha de construção e procura o centro dele. Esse triângulozinho significa que ele está no centro da parte ali horizontal. Perfeito. Vai até o final aqui, ó, encontra o centro. Aí se vocês olhar mais aqui, ó, pronto. Tem um centro aqui também. Então, a gente vai criar um círculo, vai procurar aquele centro. Vou fazer um pescoço de 40 aqui. Vixe, Nifto. Ele ficou como construção. Tá vendo que ele tá pontilhado esse desenho? Então a gente, para tirar ele de construção, aperta nessa linha desse círculo e tira aqui, ó. Tipo de linha. Eu não quero construção. O que é a construção? É uma linha que quando você sair desse esboço, ele vai se apagar. Vai ficar lá, mas ele não vai ser usado para construir alguma coisa. Ela é realmente para ter essa referência do meio. Eu usei ela para conseguir encontrar o meio desse quadrado. Pronto, ó, apaguei. Vocês percebem se eu colocar o mouse em cima, ele vai ficar como se tivesse selecionado essa peça? Por quê? Por conta disso aqui. Ó. Selecionei, ficou azul. Quando eu concluir esboço, ela vai aparecer aqui, ó, em cima. Se eu vou em extrusão de novo e aperto, já estava selecionado, eu consigo ó, criar. E agora, como a gente está construindo algo a partir desse corpo, a gente vai unir ela. Vai unir em relação a ela. Ó, pronto. Já tem o pescoço desse corpo. Já tem o pescocinho dele. Agora tem que ter esse outro negocinho aqui, ó. Ó, para juntar o braço. Que é igual o pescoço. Perfeito. Para fazer isso, agora eu seleciono um lado dele. Selecionei um lado. Aí, aqui, eu não vou selecionar o meio mesmo. Aperta em círculo. Tenta encontrar aquele triângulozinho, que é o meio daquele objeto. E eu vou descendo. Eu não estou clicando nada, só estou arrastando o mouse. Até um canto que eu acho que está legal. Eu acho que ele está aqui. Bom, vou fazer o braço. 40. Criei. Fez de lado. Eu vou extrudar de novo. Ah, Nifto.
Eu sei que nesse software de modelagem a gente consegue fazer um espelhamento. Então, o que a gente pode fazer aqui para fazer espelhamento? Aqui, ó, a quantidade de coisas que a gente pode fazer. Fazer um cilindro, tudo. Tem aqui a parte de espelhar. Vixe, não dá para fazer nada. Então, primeiro, a gente vai ter que fazer assim, vai criar o esboço. Seleciona um centro aqui. Vou criar a linha, encontro o centro, vou criar uma linha de construção. Selecionar uma linha de construção. Perfeito. Fiz isso. Aí aqui, ó, nesse caso, porque eu quero fazer um espelhamento. Aqui nessa opção de modificar aquele corpo, eu consigo dividir o corpo. Eu seleciono esse corpo. Aí agora eu vou inserir a ferramenta de divisão. O que é isso? É a linha. Que vai realmente dividir isso. Vixe. Espera aí. Vamos tentar de novo. Eu acredito que lá naquela linha não era para ser de construção. Perfeito. Seleciono o corpo. Seleciono a linha. Eu vou fazer um corte nesse objeto. Eu posso apagar a parte direita, delete, excluir mesmo assim. Vixe, no caso é remover. Delete, remover. Perfeito. Ó, eu cortei aquele objeto no meio. Aí eu quero fazer o espelhamento disso. Seleciono o corpo, seleciono o plano, então, sem precisar fazer aquele desenho de novo. Dormiu. Perfeito. Agora vamos fazer a cabeça desse objeto. Vou escolher um plano qualquer. Fazer uma cabeça. Fazer um 70 por 70. Sempre lembra, quando a gente vai selecionar essa opção aqui de fazer um retângulo, a gente seleciona, puxa 2 pontos. Só que antes de clicar a segunda vez, eu consigo fazer. Dá para ver aqui, ó, que dá para mudar o tamanho dele. Então a gente muda o primeiro, aperta Tab, muda o segundo, para conseguir fazer um quadrado perfeito. Fiz isso, vou concluir esboço, seleciono de novo aquilo, e eu vou fazer um quadrado de 70 por 70. Perfeito. Só que esqueci de fazer uma alteração. Ctrl Z de novo, 70. Só que agora, aqui, vai ser um componente. Porque, no caso, é o componente que é a cabeça desse robô. Para a gente fazer, para juntar dois objetos aqui, a gente vai juntar, aqui ó, montagem, juntar, e a gente vai selecionar o plano. Primeiro é o centro desse quadrado aqui, pum. Depois, a gente vai escolher o outro centro, vai ser essa face aqui, ó. Vocês perceberam? Pum, ele juntou automaticamente. Da mesma forma que eu consigo, ó, rodar em relação a esse eixo. Perfeito. Juntei 2 componentes. Ah, Nifto, por que eu poderia só fazer dessa forma assim? Escolher aqui, ó, a face, fazer aqui, ó,
Vou criar a cabeça do jeito que estava lá. Tam. Escolhi essa face aqui, fiz o quadrado em cima. Poderia extrudar. Tá certo, eu poderia fazer isso. Mas qual é a diferença de juntar o corpo e fazer assim? É porque no Fusion tem uma coisa muito legal, que é o que? Você consegue apagar a vista. Então, por exemplo, eu consigo apagar o corpo, por exemplo, aqui, ó, pum, e só ficar trabalhando em cima desse componente, que é a cabeça. Da mesma forma que eu posso trabalhar só com o corpo. Eu consigo selecionar as vistas. Perfeito? Ok. Eu acho que agora já dá para vocês. Ah, tem mais uma. Deixa eu ver. Tem mais uma coisa que vocês precisam fazer. Saber. É o quê? Aqui, quando a gente vai desenhar, tem formas de fazer o desenho. Por exemplo, eu quero fazer o desenho desse rolo aqui. Como vocês acham que dá para fazer o desenho desse rolo aqui? Um círculo. Só que você concorda comigo que aqui é um círculo de um tamanho, aqui é um círculo de outro? Como eu ia fazer isso? Exato. Perfeito. Aqui a gente consegue fazer a revolução, que é realmente desenhar. Normalmente essa ferramenta que a gente vai fazer agora é responsável de fazer a maioria das modelagens de garrafa e tudo isso, que é o quê? Por exemplo, isso daqui. A gente consegue fazer como aqui? A revolução. A gente consegue criar aqui, eu vou criar uma base de 100 por 300 aqui. 300 de altura por 50. Isso aqui é legal. Junto as duas pontas. Se ficou azul, significa o quê? Perfeito. Pronto. A gente conclui o esboço. Tá vendo aqui, ó? Tem essa opção aqui, revolucionar. Eu posso apertar e eu posso escolher o eixo. O eixo que eu quero é esse aqui. Tá dando? Ah, Nifto, mas eu quero criar isso aqui. Eu quero fazer isso aqui. Aí, vixe, eu já fiz o componente aqui, mas eu não queria isso. O Fusion, se vocês perceberem aqui na parte de baixo, dá para ter o histórico de tudo que você já fez. E você consegue mudar esse histórico. Então aqui, ó, na opção revolucionar, eu fiz o quê? Eu revolucionei, eu criei aquele, no caso, aquele componente, só que antes eu fiz um esboço. Eu posso aqui, ó, apertei com o botão direito, editar esboço, pronto. O esboço reapareceu. O que a gente pode fazer aqui para fazer aquela alteração? Eu quero fazer aqui com 5 milímetros. Fiz 5 milímetros aqui em cima. Vou colocar... É realmente isso aqui, essa linha que eu estou fazendo aqui é para fazer aquela linha de construção, só para ter uma referência. Eu aperto na linha, ó, selecionei aqui, ó, selecionei aqui. Perfeito. Aí eu consigo fazer o que agora? Apago aqui, ó, e apago aqui. Só ficou azul aqui. Então significa que se eu concluir o esboço, tá andando. Tá totalmente oco agora. Perfeito? Antes não. Só vai apagar no caso, só vai alterar o que você está mexendo naquele momento. Por exemplo, aqui, ó, o outro componente ainda está aqui, ó. Aquele outro corpo. Sim, mas quando você mudou
apagou, você não alterou por cima daquelas medidas de grande para poder fazer o pequenininho, para poder deixar ovo. Sim. Aí não altera não, o grandão. Não, esse aqui é o grandão. E mas não fez o pequenininho, não deve para apagar. Foi, eu apaguei aquele, mas o desenho. É como se essa ferramenta que a gente fez aqui. Não estou entendendo essa dúvida ainda. É por isso que você falou. Eu fiz um desenho de algo cheio. Foi. Aí você, depois que você mudou, você apagou e fez um com base Naquele. naquele desenho. É. Aí naquele, na lógica, não teria que mudar também esse grandão, já que alterou o desenho. É porque, no caso, primeiro, eu fiz aquele desenho. Sempre é bom lembrar, o esboço, depois eu revolucionei. Eu fiz uma revolução ali. Eu fiz o esboço de algo cheio. Então, se ele fosse. Tem que ir bem na imaginação mesmo. Se eu for revolucionar, ele vai fazer assim, cheio. Como eu só fiz o pequenininho, ele só vai fazer assim. Mas como você fez pequenininho, com base naquele grandão, o grandão também deveria ser modificado? Mas Ma- ele, ó, tem modifiquei- histórico. Aí ele pegou o rascunho, depois ele mudou a função de revolucionário. É, Então, se ele mudar aqui, ele vai mudar essa parte do histórico e vai continuar isso aqui. Então, se ele mudar, essa função vai continuar sendo imposta em cima dessa. Entendeu? Essa vai continuar existindo. Então, se ele mudar aqui, ou mudar a forma dessa, ele vai pegar essa função e vai botar em cima disso. Você não exatamente. precisa ficar fazendo essa função várias vezes. Ele vai fazer automaticamente. Exatamente. Ele igual Perfeito. o passado, mas ele bota o que você fez. Perfeito. Agora é o desafio. De perder pedaço. Ai, não, gostei. Você vai tentar desenhar isso. Você vai tentar desenhar isso. Mas esse buraco aqui? Tudo. Não, esse aqui não precisa não. Só a parte. Vai tentar desenhar isso. Esse negocinho aqui. Uhum. E você vai tentar Era desenhar mais isso. difícil. E juntar depois. Eu achei mais. De quem? É, Esse aqui tem que encaixar. Não, sim, mas né? é Só só duplicar. fazer um todo. É só duplicar. É. Então, ciclo com um ciclo para duplicar. O mais fácil, na teoria, é o de Dudinho. Porque você só precisa desenhar. É só desenhar isso. É. Só desenhar isso daqui e estudar. É que eu faço assim. Só que, para isso, vocês precisam de quê? Tem que ser na medida? Sim. Para todo mundo. Para poder fazer assim, Deu um vivo, objeto de medição mais esse aqui fácil. ou esse aqui, né? Oi? Para fazer em pé, fazer assim. Isso aqui, você pode desenhar assim. Para poder deixar assim em cima. Aí é de lado. É algum desses dois lados. Algum desses dois lados. Que é a mesma coisa. Entendeu? É como se eu estivesse vendo daqui, ó. Eu tô vendo assim, ou eu tô vendo assim. É a mesma coisa. Quero ver de frente, quero ver assim. Assim. Uma pergunta, de frente ou de lado é a mesma coisa? Nesse objeto? Então. Às vezes para poder melhorar meu ponto de visão. Mas não muda. Tá me entendendo que esse objeto não iria mudar? Tá aqui. Vou pegar pra tu, chefe. Esse aí é o mais fácil. Vou pegar aqui com o Sara. Tem a régua ali também. Você vai na régua porque você é. Aí. Sara, tem. Aqui tá o outro paquímetro. Aqui tem 2 paquímetros, não é? Que estão precisando ali para. Um aqui. Tem outro?
dois, o outro tá lá. Não, o sem ser o. É isso mesmo. Aqui no lab tinha 3, sério. Ele deixa todo mundo entrar. Não, pior que não tá aqui, não. Faz nem sentido. E é Duda que usava. Duduna. É, subiu daqui. Alguém pegou pra lá e é isso mesmo. Bom demais. Mas deu certo aqui, dá. Todo mundo sabe usar paquímetro? Eu aprendi um dia desses. Que eu fiz a medida muito errada. Aí. Mas aí não já aparece sozinho o tamanho? Esse aqui sim, mas vocês precisam saber uma coisa antes. Fecha meu fuso. Vou dizer uma coisa. Ele tá tocando um no outro e tá dando menos 1 milímetro. Quando faz isso, a pessoa aperta aqui em 0. Amarelo. Eu já tinha feito meu cinturão. Ah, aqui é outro. Muito fácil, você foi. Ah, não, tô agora. Então depois você vai fazer esses detalhes. Ó, por exemplo, eu vou criar aqui um círculo, um quadrado. Um quadrado aqui. Crio o quadrado. Agora, eu vou extrudar. Novo componente. Perfeito. Agora eu vou olhar a lateral dele. Vou selecionar a face dele. Perfeito. Agora aqui eu vou utilizar essa opção aqui, que é ajustar ponto de splinter. Que é o quê? Eu vou selecionar aqui, ó. Vou escolher o meio. E vou selecionar o mesmo ponto. Entendeu? Eu aperto aqui nesse OK. Eu tenho que apertar. Tá vendo que ele fez uma curva? Perfeito. Agora ele em si, sozinho, já selecionou essas duas abinhas aqui. Eu aperto ESC, seleciono essas duas faces, concluo esboço. Eu olho de lado e eu aperto, ó, extrudando. Só que agora eu extrudar é o quê? É cortar. Pronto. Fez uma curva toda. É porque você está em superfície, é em sólido. É porque você... Porque eu achava que era a mesma coisa. Não. Não tem essa. Por que você não desenhou assim? Lembre, esse é tipo olhar para o objeto e ver qual a melhor forma de desenhar isso aqui. Você concorda comigo que esse bichinho aqui, ele só foi desenhado assim, como se tivesse sido assim? Depois extrudado para cima. Não faz sentido você começar a desenhar ele assim. A melhor forma de desenhar ele é assim. Entendeu? Como é que faz para deixar só o desenho? Não entendi. Não é oco mesmo? É. Aí você faz o quê? Você faz um círculo desse tamanho. Já fez? Não. Um círculo desse tamanho? Vá, faça aí. Você sabe esse. Não, faça em cima desse aí também. Vai, faça aí. Faz outro círculo aí. Faça aí o círculo, o tamanho desse aqui. Você não entendeu, não foi o que eu falei? Tô esperando você falar com ele, pra ver se eu tenho que refazer, eu posso só diminuir. Pode diminuir. Diminuir essa opção aqui. Esse aqui? Essa daqui. Aperte, não. Aperte na face. É porque aqui escolhe outro. Aperta ESC. Aperta naquele canto de novo. Esse outro. Aí, a face. Aí. Diminua.
Pronto. Pode apertar. Você poderia ter digitado o número. Tá digitado. ESC. Posso carazinha ali em cima? Você quer que eu faça depois de um? Não, pode desenhar em cima. Esse daí precisa juntar não. Tá bom, ficou azul. Não ficou o quê? Azul. Quer Significa. dizer que não tá. Certo? É. Sim. Ó, muito Mas bem. eu já fiz. Foi por quê, ó? Porque aqui, ó, Não tá ligada. aperte ESC. Aqui. É porque você tava. É bom sempre lembrar que para fazer isso é bom fazer sempre apertar ESC para ver, porque o ESC faz com que reinicie o ponteiro. Perfeito. Agora vamos aqui terminar de fazer esse robozinho. Vou apagar esse componente que eu fiz. Vamos juntar. Vamos fazer a junção. Esse daqui com esse. Eita, ficou errado. Aí como a gente faz aqui agora? Eu não posso mexer desse jeito, porque eu selecionei a parte de cima. Agora vamos juntar. Seleciono a parte de baixo do objeto, a parte de cima. Juntou? Ok. Agora a gente vai fazer os dois braços. Seleciono a face. Fazer uns bracinhos normal. Acho que assim tá bom. Teve o esboço. Eu extrudo ele. Deixa o braço dele assim, tá bom. Um componente, sempre lembrar que tem que colocar o componente. Nesse caso, eu vou ter que fazer um desenho aqui. Vixe, ele tá no meio. O que eu faço aqui? Eu vou ter que apagar o corpo e fazer essa parte daqui. Vou criar a linha de construção aqui. Perfeito. Desenhar só aqui de 40. Desenhei. Agora, para juntar, eu seleciono. Peraí, eu vou extrudar um pouco esse. Só 1 milímetro mesmo. Extrudei. Vou voltar com o corpo. Para copiar esse objeto, eu vou aqui, ó, botão direito. Cadê? Salvar como malha. Depois. Salvar como malha não, desculpa. Eu vou aqui. Eu vou copiar. Aí eu vou colar novo. Aí, ó. Componente. Perfeito. Os dois braços. Agora eu vou fazer a junção. Eu junto aqui, ó. Com aqui. Perfeito. Pego aqui. Junto. Giro menos 180. Agora eu vou junto. Aqui. Aqui. Pronto. De pouco em pouco, vou fazendo a montagem de um robô. Perfeito. Aí agora é praticar e desenvolver as próximas
próximas características de como criar as engrenagens, todas essas partes são muito importantes para o desenvolvimento. Aqui a gente está só no início. Valeu!